Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Quarta-feira, preguiçosa, o sol não saiu, não vi o sol nascer, não vou ver o sol se pôr. Daqui a pouco, agora são 5h14 da tarde, 5 para 6 por aí, ele já vai para o ocaso, mas hoje não vamos ver porque o tempo está nublado e graças a Deus já caiu uma garoa, que é um bom prenúncio de chuva, e estamos alegres porque nossa Araçatuba precisa de chuva. Estamos felizes porque já recebi notícia do irmão Genival Ferreira Porto de que sua cirurgia foi um sucesso, já está tudo ok, então já podemos orar a Deus agradecendo pelo sucesso da cirurgia. Parabéns e que Deus te abençoe, irmão Genival. Deus te abençoe com o sucesso da sua cirurgia. Estamos alegres também, queremos anunciar que hoje é aniversário da Cauane, a filhinha dos irmãos João e Adriana. Parabéns, Cauane. Deus te abençoe, minha filha, e que você cresça conhecendo a Jesus como Senhor da sua vida. Também está aniversariando hoje a irmã Clédia Maria da Silva. Clédia Maria da Silva, provavelmente está trabalhando. Que Deus te abençoe, minha irmã, e te faça frutificar no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe muito, a você e todos os seus familiares. Eu gostaria agora de ler o texto de Hebreus no seu capítulo 11. Capítulo 11 fala da chamada, nós conhecemos esse como a galeria da fé. Fala de grandes exemplos da fé. E Hebreus, no capítulo 11, versos de 32 até o 35, acho que nós vamos até o 35, vai falar, fazendo um fechamento desses heróis, porque o autor diz que não tinha tempo de falar e nem espaço, de falar de todos os chamados heróis da fé. Então ele fecha dizendo assim: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam boca de leões, o profeta Daniel, apagaram chamas de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, Sansão, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Eu vou ler até aqui. Eu li os versos 32, 33 e 34. Nós temos conversado sobre os juízes, a época dos juízes. E a época dos juízes, ela abrange do capítulo 9 de Juízes, do capítulo 9, e vai até o capítulo 16. De 9 a 16, vai falar dos juízes. Então, se você quiser saber sobre os juízes, é só ler esses capítulos que vão falar sobre os juízes. Aliás, ele abrange um pouco mais, mas é isso mesmo. Ele vai do 9 ao 16 e vai falar sobre os juízes. Toda uma série de pessoas que Deus chamou para ser juiz de Israel. Eu estava procurando aqui, eu estava meio perdido. Os juízes vão do capítulo 3 até o capítulo 16 por completo. Capítulo 17 já vai tratar de outra coisa. E os juízes, esse período cobriu um tempo longo de 200 e poucos anos.
E juízes são líderes, foram líderes. E nós tivemos 12 juízes. Desses 12 juízes, 5 são os primeiros, são aqueles que a gente vê com mais clareza que eles estão julgando. É um momento de liderança ainda embrionária, incipiente na sociedade. E a partir do 6º juiz já começa a entrar alguma coisinha de política, de poder, e começa já a diluir aquele sentimento de apenas juiz, e já começa a nascer uma sensação de reinado, de dinastia. Aliás, 4 juízes são estes juízes firmes, que foram realmente juízes. Do 5º juiz para frente, de Abimeleque para frente, é que a gente vai encontrar esse jeitão de quem está querendo partir para o reinado, e vai preparando o espírito dos israelitas para daqui a pouco, lá pela frente, então eles pedirem um rei. E aí é quando o Senhor diz: na minha ira eu vos dou um rei. A gente vai ver isso lá na frente. Depois de Juízes nós vamos estudar Samuel, como estamos vendo Juízes, e a gente vai se lembrar disso. Alguns juízes. O primeiro juiz foi um tal de Otoniel, ele era irmão de Calebe. Ele enfrentou como inimigo um tal de Cusã-Risataim, e a duração da escravidão de Israel foi por 8 anos de escravidão. E aí entra Otoniel e, vencido esse rei, que estragava a vida de Israel, por 40 anos reinou paz. O segundo juiz foi um Eude, da tribo de Benjamim, capítulo 3, verso de 12 a 30. Ele enfrentou a Eglon, rei de Moabe, enfrentou Amonitas, enfrentou Amalequitas, e esses inimigos acabaram tomando Jericó de volta, aquela Jericó que deu um trabalho lá para Josué, né? Tomando Jericó de volta. E eles tiveram 18 anos de escravidão, e com esse juiz, Eude, eles tiveram 80 anos de paz. O terceiro juiz foi uma mulher, Débora, uma juíza, capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 31. Tiveram como inimigo um tal de Jabim, um cananeu. Então, Débora é uma história bonita de uma mulher que foi juíza em Israel. Durante 20 anos, depois de 20 anos de escravidão, entra Débora, e Israel desfrutou de 40 anos de paz. O quarto juiz foi um homem chamado Jerubaal, que é o mesmo que Gideão. Foi Gideão. Está nos capítulos 6, verso 1 até 8:35. E Gideão teve como inimigo, é uma história muito bonita, a história de Gideão. O seu chamado e o seu ministério, o seu magistrado como juiz, eu não sei como é que eu diria, mas o seu período, o seu ministério de juiz em Israel. Teve 7 anos de escravidão, e depois, com Gideão, eles desfrutaram de 40 anos de paz. Não sei se você percebeu, mas quando a gente faz um levantamento dos juízes, dos 12 juízes, a gente percebe que nesses primeiros, o texto diz que teve tantos anos de aprisionamento, de escravidão, e teve tantos anos de paz. Era sempre assim. Então o povo se desviou de Deus no tempo de Josué. Lembra que a gente falou daquelas 3 gerações, e apareceu uma geração que não conhecia Deus, e não conhecendo a Deus, eles se desviavam. E aí então veio o primeiro juiz, Otoniel, e trouxe o povo para a linha outra vez.
E enquanto Otoniel estava trabalhando, 40 anos de paz. Quando Otoniel morreu, o povo saiu da presença de Deus e viveram 18 anos de escravidão debaixo do mando de Eglon, dos amonitas, dos amalequitas, e nesse período tomaram Jericó de volta. E aí entra Eude e ele traz o povo de volta, um tipo de um reavivamento. E aí eles têm 80 anos de paz. Então é sempre assim, desvia da presença de Deus, torna escravo, entra alguém que o Senhor chama, vocaciona para ser juiz e traz o povo de volta. Essa pessoa some, morre, o povo desvia, vem a escravidão, Deus levanta outro, o povo volta outra vez. Era hora daquele povo desconfiar, não é? Desconfiar que nós estamos sofrendo porque nós estamos saindo da presença de Deus. Meus irmãos, é interessante a gente saber a história de cada juiz. Tem juízes aqui que são 2 pequenos versos que vai tratar dele. Por exemplo, um tal de Tolá. Ele é Juízes 10, versos 1 e 2 só. Só isso. Um tal de Jair, Juízes 10, versos 3, 4 e 5. E por aí vai. Alguns deles, olha, um tal de Elon foi o 10º juiz. Só 2 versos falam dele, ou seja, eram juízes que nem valia a pena falar deles. Mas alguns juízes, eles eram importantes, que Deus os levantava. Deus levantava a todos. Ruins ou bons, a gente percebe que eles eram levantados por Deus. Isso também é intrigante, não é? Por que será, né, uma boa conversa que a gente pode ter? Por que será que Deus levantava juízes que não prestavam? Por que será que Deus levanta até hoje governadores, presidentes, reis que não prestam, segundo a nossa visão? Aqueles que vêm para escravizar. Talvez porque o povo mereça por causa dos seus pecados, por causa dos seus desvios da presença de Deus. E o que eu aprendo desses juízes, quando a gente vê a história de cada um, alguns nos inspiram, como Gideão, como o tal de Otoniel, como a história de Débora. Mas de uma maneira geral, o que me chama a atenção é a natureza do ser humano. Sabe que é pecador, sabe que está cometendo algum deslize diante de Deus, Deus revela que ele está vivendo em pecado e que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Deus mostra isto pela palavra, Deus mostra na vida, pelos sofrimentos da vida. É daí que tiram uma frase que não está na Bíblia, que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Faz sentido, embora não está na Bíblia. Deus revela, quando a gente lê Romanos capítulo 1, a gente encontra Deus se revelando de todo jeito, porque Deus ama o ser humano, Deus quer que ele volte, e Deus muitas vezes se revela a nós, a mim, a você, ele mostra onde nós estamos errando, nos dá vitórias, nos dá o sustento de cada dia, a gente agradece a Deus pelo sustento de cada dia, pela saúde de cada dia, mas a gente continua sendo ingrato. Não é mesmo, irmão? Continua sendo ingrato. E nas pequenas coisas da vida. Quando nós nos convertemos, nós nos comprometemos, por exemplo, a sermos fiéis a Deus, orando, lendo a Bíblia, nos instruindo, amando-nos uns aos outros, seguindo o que Hebreus nos diz, estando na igreja, que é a comunidade. Hebreus nos ensina lá assim, não deixando de estar juntos, como é costume de alguns, nós não podemos nos distanciar, mesmo agora, a distância física, mas em espírito, orando um pelo outro. Nós nos comprometemos a sermos fiéis, ofertantes e dizimistas no sentido de dizer: Pai,
eu estou devolvendo uma parcela daquilo que o Senhor me deu. Eu estou devolvendo porque esta é sua. E quantos de nós somos ingratos porque a gente não devolve esta parcela? Ou não devolve porque não quer mesmo, ou não devolve porque não crê nas bênçãos que advêm do dízimo, ou não devolve para gastar com outras coisas. Mas não devolve. Sempre há uma justificativa. E depois, quando as coisas apertam, ah, meu Deus, era exatamente o que acontecia com o povo na época dos juízes. Mas Deus, pelo seu grande amor, levantava outro juiz. O povo voltava e levantava outro juiz. O povo caía, sofria, o povo buscava a Deus, Deus levantava outro juiz. O povo desviava, sofria, voltava a Deus. Sabe, isso aqui me faz lembrar Jesus dizendo que a gente precisa perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o Senhor perdoa, enquanto Ele tiver misericórdia, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Meu irmão, quantas vezes as misericórdias de Deus têm se renovado na sua vida? Você já imaginou o dia que o Senhor disser assim, não vou mais ter misericórdia? Ele pode fazer isso. Ele é um Deus misericordioso, que renova as suas misericórdias. Elas não têm fim, mas um dia ele pode dizer assim, não quero mais, não vou mais cuidar dele. Por estar toda hora caindo. Com base nesta vida do povo de Israel, nos tempos dos juízes que a gente vê, que desvia, sofre, ora, Deus dá recurso, desvia, sofre, ora, Deus dá recurso, desvia, sofre, ora, Deus dá recurso. Até aonde eu e você vamos ficar perturbando Deus com este tipo de fé claudicante, fé manquejante, que a Bíblia nos ensina e a gente não aprende? Meu desejo é que nesse pouco tempo de fala, Deus possa trabalhar na sua vida e você possa ver as lições desses juízes para a sua vida. Cuidado, preste atenção naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem feito para você. Entrega o seu coração ao Senhor. Confia nele e diga, não vou mais afastar do meu Deus. Vou confiar plenamente na sua palavra e vou fazer a sua vontade. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelas lições que vêm da tua palavra. Que nós não distanciemos do Senhor, mas que sejamos fiéis ao Senhor em tudo. De tal maneira que o Senhor possa nos dizer, bem-vindo, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E que em tudo o teu nome seja glorificado pela nossa fidelidade. Não estamos comprando tua glória nem os teus favores, mas queremos ser servos prontos para fazer a tua vontade. Abençoa o povo desta igreja, abençoa as famílias desta igreja e tantas outras que estão nos ouvindo através desta gravação. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenham todos uma excelente noite na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.